Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a nossa aula de hoje será na disciplina de Ciências e hoje estaremos estudando sobre os componentes do meio ambiente. Para darmos início à nossa aula, vamos ouvir a leitura de uma história. A sementinha que não queria nascer. Esse texto foi escrito por Patricia Fenney e Richard McFadden. Lá bem no escurinho havia uma sementinha. Ela tinha caído ali num dia quente de verão. Não sabia como tinha chegado lá. Tudo o que sabia é que era bem quentinho aquele seu escurinho. Tão quentinho que ela nem queria acordar. Um dia, ela estava dormindo tranquila, quando uma minhoca deu uma trombada nela. Maria Minhoca era uma senhora muito educada e foi logo pedindo desculpas. Desculpe, menina, eu não enxergo muito bem. Também, vivendo aqui na terra sem nenhum tiquinho de luz, fica difícil ver por onde se vai, não é mesmo? Tudo bem, dona Minhoca. É bom ter com quem conversar. A minhoca disse que não muito longe, lá mais para cima, havia um mundo bem diferente da terra aqui embaixo. Das coisas que a minhoca contou, o que mais despertou a curiosidade da sementinha foi as nuvens que passeiam pelo céu. Bem que ela gostaria de ver isso. Mas será que ela teria coragem de subir e ver o que havia do outro lado? Não demorou muito. Depois de uma grande tempestade que encharcou a terra, algo dentro dela começou a mudar. Ela não se sentia mais a mesma. A terra em volta de si estava quente e úmida e foi ficando tão macia que dava vontade de esticar uma perninha. Uma perninha? Mas sementes não têm pernas. Para a surpresa da sementinha, seu corpo obedeceu a essa estranha vontade e começou a esticar uma pontinha que bem parecia uma perna. Essa perninha a colocou de pé e ajudou a sementinha a subir em busca da luz. A sementinha estava com medo. Ela não sabia o que iria encontrar lá fora. De onde estava, a sementinha não podia mais voltar. Então criou coragem e rompeu o último pedacinho de terra que a separava do grande céu azul. Do lado de fora, ela levantou a cabeça para ver onde estava. A casca que a havia protegido por tanto tempo estava agora sobre sua cabeça, como um chapéu. Atrapalhava um pouco, mas dava para ver algumas coisas. Junto dela havia bastante grama, muita grama. Aliás, grama a perder de vista. Ela olhou a toda a volta e não viu nenhuma outra plantinha como ela. Por um instante, ficou triste, pensando que estava sozinha ali. Mas logo outras coisas vieram lhe trazer alegria. Pela primeira vez, ela sentiu um sopro de brisa nas costas. Aquilo fazia cócegas. O sol brilhava lá no alto e esquentava seu corpinho, que ainda era bem pequeno. O dia estava quente e a brisa trouxe algumas nuvens. Ah, disse a sementinha, deve ser isso que a minhoca disse que ficava passeando pelo céu. Logo, a plantinha foi ficando maior e maior. Agora já era uma bela árvore e podia ver muito além do que quando era pequenina. Ela se sentia orgulhosa de estar ali no alto daquele morro e nunca se sentia sozinha. Sempre apareciam as nuvens para conversar com ela e o vento para lhe fazer cócegas.
esticar seus galhos e pentear suas folhas. Passarinhos apareciam para pousar em seus galhos e fazer seus ninhos. Algumas vezes, pessoas procuravam sua sombra para fazer piquenique. Era bom ouvir as histórias que elas tinham para contar. Foi através das pessoas que a árvore descobriu que se chamava pau-brasil e que era uma árvore importante. Ela ficou sabendo que seria muito grande e que era protegida por lei. Aprendeu que suas antepassadas foram usadas para a construção de casas e barcos e que sua lenha serviu também para tingir tecidos e fazer tinta para escrever. Levou muitos anos para aquela sementinha virar uma grande árvore. Hoje, ela tem muitas histórias para contar, mas o que ela gosta mesmo de fazer é esperar o pôr do sol e ver o céu todo pintado de cor de rosa. Olha só, nessa história é possível percebermos diversos componentes que fazem parte do nosso meio ambiente. Vocês lembram que em aulas anteriores nós conversamos sobre o que são os seres vivos? Estão lembrados que os seres vivos são aqueles elementos que precisam de alimento para sua sobrevivência, assim como também precisa tomar água, e que esses seres vivos possuem um ciclo de vida, como por exemplo o nascimento, o crescimento, a reprodução, o envelhecimento e a morte? Pois é, mas o que compõe o ambiente não são apenas os seres vivos, não. No nosso espaço, no nosso meio ambiente, nós temos também componentes, elementos não vivos. Que elementos são esses? E que são importantes também para a manutenção da vida dos seres vivos no planeta. Olha só, esses componentes são o ar, a água, a luz do sol, o solo. Olha aí, vocês perceberam que para que a sementinha ela pudesse crescer, ela precisou de todos esses componentes que eu citei? Ela precisou, não precisou? Olha só, ela precisou da água, da chuva, ela precisou do solo, da terra, ela precisou também do ar e ela também precisou do calor do sol. Esses componentes, o ar, a luz do sol, o solo e a água são elementos não vivos. Por que eles são não vivos, tia? Porque eles não vivem, eles não possuem um ciclo de vida, mas eles são úteis e essenciais para a vida dos elementos vivos, para a vida dos seres vivos. Sem esses componentes, os seres vivos, nós seres humanos, as plantas e os animais, não teríamos condições de sobreviver no nosso planeta. Olha só, nessa história é possível percebermos diversos componentes que fazem parte do nosso meio ambiente. Vocês lembram que em aulas anteriores nós conversamos sobre o que são os seres vivos? Estão lembrados que os seres vivos são aqueles elementos que precisam de alimento para sua sobrevivência, assim como também precisa tomar água, e que esses seres vivos possuem um ciclo de vida, como por exemplo o nascimento, o crescimento, a reprodução, o envelhecimento e a morte? Pois é, mas o que compõe o ambiente não são apenas os seres vivos, não. No nosso espaço, no nosso meio ambiente, nós temos também componentes, elementos não vivos. Que elementos são esses? E que são importantes também para a manutenção da vida dos seres vivos no planeta.
Olha só, esses componentes são o ar, a água, a luz do sol, o solo. Olha aí, vocês perceberam que para que a sementinha ela pudesse crescer, ela precisou de todos esses componentes que eu citei? Ela precisou, não precisou? Olha só, ela precisou da água, da chuva, ela precisou do solo, da terra, ela precisou também do ar e ela também precisou do calor do sol. Esses componentes, o ar, a luz do sol, o solo e a água são elementos não vivos. Por que eles são não vivos, tia? Porque eles não vivem, eles não possuem um ciclo de vida, mas eles são úteis e essenciais para a vida dos elementos vivos, para a vida dos seres vivos. Sem esses componentes, os seres vivos, nós seres humanos, as plantas e os animais, não teríamos condições de sobreviver no nosso planeta. Então, faz parte do meio ambiente, compõe também o ambiente, os elementos não vivos, que interagem de uma certa forma, de uma forma harmoniosa com os seres vivos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses elementos não vivos? Vamos começar falando sobre o ar. Como percebemos o ar? Você já viu o ar? Tenho certeza que não é porque nós não podemos perceber o ar a olho nu, mas nós o sentimos. É o ar que preenche, por exemplo, o espaço de bexigas, que preenche o espaço de pneus. Nós também podemos sentir a presença do ar por meio do vento. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Agora uma pergunta para vocês. Será que o ar, ele ocupa espaço? O que é que vocês acham? E aí, qual foi a resposta de vocês? Vocês acham que o ar ocupa espaço, que ele possui massa? Vamos verificar? Vamos lá, nós vamos fazer uma rápida experiência. Para a realização dessa experiência, vocês irão precisar de um copo com água, de um copo menor, certo? E de uma vasilha. E também de uma folha de papel. O que é que nós vamos fazer? Nós iremos amassar a folha de papel, tá? Peguei minha folhinha de papel aqui, e vou amassá-la e vou colocá-la dentro do copo. Está aqui dentro. Agora eu pergunto a vocês, o que é que há dentro desse copo aqui? Tem certeza que é somente isso mesmo? Olha só, dentro desse copo aqui, nós temos a folha de papel, mas além da folha de papel, nós temos também nessa partezinha aqui de cima, o ar. Tia, mas eu não estou vendo o ar. Claro, porque o ar não é possível vê-lo, não é? Nós não podemos ver o ar, mas ele está aqui, dentro desse copo, e nós iremos verificar isso agora. Como? Nós vamos despejar o conteúdo da água desse copo aqui dentro dessa vasilha. Percebam a quantidade de água que há na vasilha, por onde ela ficou. Estão vendo? Vou colocá-la aqui. Eu falei para vocês que dentro desse copo aqui, além de uma folha de papel, nós temos também ar. Vamos verificar isso agora. Eu vou pegar o meu copo que está com a minha folha de papel, que também está com ar, e vou colocá-la de cabeça para baixo, vou colocá-lo, né? De cabeça para baixo dentro da vasilha com água. O que é que irá acontecer? Olha só, ao colocar o meu copo aqui que está, eu vou pôr de cabeça para baixo dentro da água e pressioná-lo para baixo, olha só,
o conteúdo do líquido que estava presente na vasilha aumentou. Por que que isso acontece? Porque o ar, ele ocupa sim espaço, certo? E ele também exerce uma determinada pressão sobre o objeto aqui, sobre a minha vasilha. Ô tia, se o ar está dentro do copo, o que foi que aconteceu com o papel? Olha só, o meu papel que estava dentro do copo, ele continua seco. E por que é que ele está seco? Ele não saiu molhado, se ele estava dentro do copo? Porque a presença do ar, o ar que estava presente nesse copo aqui, impediu a passagem da água, não é, para o papel. Então, por meio dessa experiência, é possível percebermos que o ar ocupa sim espaço, que o ar possui massa e que o ar também exerce uma determinada pressão, ok? Na página 25 do livro de ciências de vocês, nós temos um "é verdade?", qual vocês irão respondê-lo, tá? Olha só. É verdade que o ar, assim como nós, ocupa espaço e tem massa? Registrem a resposta de vocês aí, tá ok? O ar que respiramos é composto de alguns gases. Nele, a maior quantidade de gás nitrogênio, seguido de oxigênio e de outros gases em menor quantidade. Há também um pouco de poeira e de água. Observe o gráfico com os gases que constituem o ar. Aí nós temos, no gráfico é possível perceber que o ar, ele é composto por uma maior quantidade de gás nitrogênio, por uma menor quantidade de gás oxigênio e por uma quantidade mínima de outros gases. Todo esse ar, que como nós vimos, é formado por alguns gases, como gás nitrogênio, gás oxigênio e outros gases, envolvem toda a superfície da Terra, formando assim uma camada que nós chamamos de atmosfera. É importante sabermos que o ar é essencial para que se possa existir vida na Terra. Alguns gases que compõem o ar são utilizados por alguns seres vivos em seu organismo, como é o caso, por exemplo, do gás oxigênio e do gás nitrogênio. O gás oxigênio é utilizado tanto pelos animais como pelas plantas em sua respiração. E o gás nitrogênio também é utilizado, não é, pelos animais na formação da estrutura de seu corpo. Aí, para viver, as plantas, não é, e os animais respiram o gás oxigênio, não é, presentes na Terra, e isso os animais terrestres. E os animais aquáticos respiram o gás oxigênio presente na água. E como é que nós, seres humanos, nós utilizamos o ar? Hoje em dia, com a invenção de meios de transportes como aeronaves, aviões, balões, as pessoas utilizam o ar como meio de transporte. E também o ser humano vem utilizando o ar na produção de energia eólica, que é aquela energia produzida por meio da ação do vento, que nada mais é do que o ar em movimento. Para essas ações, como por exemplo a utilização do ar como meio de transporte e a utilização do ar para a produção de energia eólica, é importante saber a direção e a intensidade do vento. Por isso, existem alguns instrumentos que nós iremos conhecer agora. Vamos lá? Olha só, esse primeiro aí, é
um instrumento chamado de biruta. Esse instrumento indica a direção do vento. O segundo, nós temos um catavento, que é um instrumento usado para indicar também a direção do vento. E por último, nós temos um anemômetro, que é um aparelho que mede a intensidade do vento, não é a força dele. Olha só, as medidas de velocidade e direção dos ventos são importantes para verificar se determinado local é ideal para a produção de energia eólica, pois essa energia é produzida quando a força dos ventos movimenta as pás de grandes hélices. Observem aí essa imagem. O movimento das hélices convertem a energia dos ventos em energia elétrica. Vejam aí, como é um parque eólico ou usina eólica, que é uma área na qual são instaladas várias turbinas com imensas hélices. A energia eólica é considerada uma energia limpa, pois sua produção não gera modificações no ambiente e é uma excelente opção para regiões nas quais há ventos fortes e constantes. O Brasil é um dos 10 países que mais produzem energia eólica no mundo. Além do ar, que é um elemento não vivo indispensável à vida dos seres vivos, nós temos também a água. Vejam só, a maior parte da água do nosso planeta corresponde à água salgada. É aquela água que possui uma grande quantidade de sais minerais e, por isso, não é indicada para o nosso consumo. Essa água salgada, ela está presente nos mares e nos oceanos. Já a água que nós tomamos, certo? Corresponde à água doce. É aquela água que está presente nas geleiras, nos rios, nos lagos e nas lagoas. E por isso apresentam-se ou encontram-se em menor quantidade. Lembrando que a água que nós devemos consumir é a água potável. E o que é a água potável? A água potável é aquela que nós podemos beber. É aquela água que não possui cor, ou seja, ela é incolor, que não possui cheiro, sendo então inodora, e que não possui sabor, ou seja, ela é insípida. É importante lembrar que nem toda água doce, não é indicada para o nosso consumo. A água para o nosso consumo, ela precisa ter essas 3 características. Ser, então, incolor, não ter cor, ser inodora, não ter cheiro e ser insípida, não ter sabor. Para poder tomar a água doce tranquilamente, é aconselhável, não é, que ela seja fervida ou então filtrada, evitando assim, não é, que se façam presente nela, não é, micro-organismos que possam nos causar doenças. Mas nós só utilizamos a água para beber? Não, nós também a utilizamos, não é, para a realização de outras atividades. Lembrando que a água, ela só não é utilizada pelo ser humano, mas ela também é utilizada pelas plantas e pelos animais. Vamos observar essas imagens. Na primeira imagem, nós temos animais saciando a sede em um rio. Na segunda imagem, nós temos plantas recebendo água para se desenvolver, assim como aconteceu, na história da sementinha que queria crescer. Na terceira imagem, nós temos a água sendo utilizada pelo ser humano, não é? Para saciar a sua sede. E na quarta imagem, nós temos a água sendo usada para regar plantas. Nós também utilizamos a água para tomar banho,
para lavar a casa, para realizar serviços domésticos, para escovar os nossos dentes. Então, a água ela é indispensável para a vida dos seres vivos, assim como o ar.